Fala galera, hoje nós vamos falar sobre as 3 histórias que o canal Fushimation. Então vamos para o primeiro episódio. No começo dessa bagaça, a mãe da Chapeuzinho Vermelho mandando ela levar doces para a veia porque ela estava doente. A Chapeuzinho Vermelho estava indo na casa da vovó e achou um urso morto no meio do mato. Depois de ver vários animais mortos, um coelho morto começou a falar para ela sair enquanto ela pode. You need to run. Get out of here as fast as you can. Go now. De repente mostra a Chapeuzinho no fundo preto e no canto da tela mostra o lobo se aproximando dela. A Chapeuzinho Vermelho ouviu algo se aproximando e quando ela se virou ela viu um lobão. O lobo pergunta para Chapeuzinho Vermelho o que ela está fazendo na floresta à noite, mas a Chapeuzinho Vermelho fala que ela não pode conversar com estranhos, mas o lobo fala para ela não se preocupa, porque eles são amigos agora e ele pergunta para onde ela estava indo e a Chapeuzinho Vermelho fala que estava indo para a casa da avó dela e de repente... Como na história original, o lobo chega primeiro na casa da vovó. A avó da Chapeuzinho Vermelho abre a porta achando que era a sua meta, mas era o lobo. Ele fez a veia virar jogador do Vasco. A Chapeuzinho Vermelho estava quase chegando na casa da avó dela, mas ela estava dizendo que a floresta estava muito assustadora, mas o lobo apareceu do lado dela dizendo que não tem mais salvação a avó dela. Como a Chapeuzinho Vermelho não é uma retardada, ela foi a 1000 por hora direto para a casa da avó dela. Quando a Chapeuzinho Vermelho achou que estava segura, ela viu o lobo pela janela. A Chapeuzinho Vermelho assustada correu para um cômodo, achando que era sua avó, meio que ela estava certa, mas ela já tinha ido de valaré. O lobo naquele momento aparece e mata a Chapeuzinho Vermelho, restando apenas a mãe dela que não teve sorte. Agora vamos para o segundo episódio. O segundo episódio começa com os corpos das vítimas do lobo, como cada uma delas sendo um pouco mais brutal que a outra, e depois aparece uma chamada para o caçador, com ele se culpando por não ter chegado a tempo. O caçador está apreensivo se ele vai conseguir chegar a tempo para salvar todos eles, e no caminho ele achou a casa da mãe da Chapeuzinho Vermelho, mas ele encontrou um animal morto que falou para salvar todas as almas deles. He's not just a wolf. You need to kill him. He has our souls. Save me, please. Após o caçador se perguntar que merda aconteceu porque ele tinha presenciado um animal morto, tinha falado com ele, mas ele não podia perder tempo e achar os sobreviventes do ataque do lobo. Quando o caçador entrou na casa, sentiu um cheiro horrendo vindo da casa e descobriu que o cheiro vinha do cadáver da mãe da Chapeuzinho Vermelho, e ele percebeu que tinha uma carta no chão feita às pressas. Nela estava escrito: não sei por quanto tempo vou conseguir me esconder, eu consigo sentir ele por perto, vê se é o próximo.
Após ele meter um capa no lobo, ele pensou que estava seguro, mas o lobo estava atrás dele e tentou arrancar a face dele. Bullets don't work, Hansel. It's too late to save them. O caçador, após ser atacado pelo lobo, ele correu para a floresta para conseguir se esconder do lobo, mas o caçador na fuga acha a casa da avó da Chapeuzinho Vermelho. Antes que o caçador pense em alguma estratégia, o lobo já estava chegando na casa. O caçador colocou uma estante na porta para o lobo não conseguir entrar, mas esse jumento esqueceu que o lobo podia entrar na janela. Mesmo que o caçador esteja muito assustado, ele decidiu explorar a casa. Enquanto explorava, ele encontrou o corpo da Chapeuzinho Vermelho, mas ele continuou até encontrar o corpo da avó da Chapeuzinho Vermelho, mas o lobo já estava esperando por ele. Have nowhere to escape. Your fate is sealed. You will end up like them. E de repente o lobo começou a deformar o rosto dele, mas o lobo faz um estrago bem grande na cara dele, mas isso devia ter matado ele, mas ele ainda continua vivo. O terceiro episódio começa como se fosse um gameplay, e quando o telespectador aperta o play, a bagaça começa contando uma historinha dos 3 porquinhos. E como na história o primeiro faz a casa de palha, e o segundo faz uma casa de madeira, e o último porquinho faz uma casa de tijolo. E como na história o lobo aparece, mas logo que a gente já conhece. O primeiro porquinho pede ajuda para fazer a casa dele após a gente selecionar a opção correta. Quando a noite cai, o primeiro porquinho entra na casa e vemos o lobo se aproximando na casa do primeiro porquinho, mas o porquinho já estava ligado que o lobo estava lá fora. O lobo pede para o porquinho se ele pode entrar, mas o porquinho fala que não vai deixar ele entrar, já que o lobo não podia entrar. Ele decidiu entrar à força. O segundo porquinho pede ajuda para fazer a casa dele, já que a gente navão e burro escolhemos a casa de Peraí galera, vou ter que inverter o áudio para ver se é se entender. Save me. Please help us. Save us.
Depois de selecionar a opção correta, a noite caiu novamente. O porquinho fala que já está tarde e It's late. precisa entrar, It's mas o lobo já estava na espreita. Galera, eu tive que censurar para que o YouTube não comer o meu bútico, mas na próxima cena mostra o último porquinho e as frases aparenta ser os outros irmãos pedindo ajuda para ele enquanto o porquinho vaga pela floresta. Ele encontrou um tanque de gasolina e um isqueiro. O porquinho falou que tem que ser rápido para colocar o plano dele em prática. Eu logo vai pagar pela todas as vítimas que ele fez, mas tudo isso terá um preço. Isso irá custar a vida dele, mas isso não importa, pelo menos ele irá liberar todas as almas. Eu logo irá pagar pelos seus pecados. Então galera, esse foi o vídeo. Jesus te ama e falou.